Pois, boa noite a todos. Meu nome é Theo Marcílio Pompeu, sou médico da saúde da família e eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre tecnologia e saúde. São duas áreas que eu gosto muito, que eu gosto de ler, gosto de conversar um pouquinho e eu vejo que tem trazido um pouco de medo. Adorei a palestra do Rogério hoje mais cedo falando de como é que foi a evolução da radiologia. Você começa com aquela tecnologia, aí você vai começando a estudar como eu vou poder utilizar essa tecnologia, o que eu posso fazer com essa tecnologia, e você vê um mundo de possibilidades com a tecnologia. Mas o problema é, como a gente já viu no passado, a gente revê isso no futuro. Que se você não tiver os cuidados próprios com a tecnologia, ela pode acarretar em vários problemas para as pessoas, para as comunidades, para a vida. Então, a gente tem que andar com receio e com cuidado, mas tem que sempre continuar a andar. Então, nessa palestra que eu quero conversar com vocês, é dar aquela motivação de que a gente não pode parar de caminhar para o futuro da tecnologia. A gente tem que pensar, só que a gente tem que fazer isso de forma consciente. Essa imagem aqui que eu coloquei para vocês seria mais para mostrar como foi a evolução. Essa imagem aí, até uma imagem que você olhar aí para ela, você vê, essa imagem é antiga, parece um horror de arte. Essa imagem aí acho que nem representa mais a tecnologia que a gente vê hoje em dia. É muito mais assim a tecnologia que a gente vê hoje em dia. É aquela coisa dinâmica, é aquela coisa que uma coisa puxa a outra, uma conversa vem aqui para cá, o Instagram vai para aquele ponto, aí vai para o outro, e não tem fim. Hoje em dia você vê que tudo está interligado. Então você vê que no cinema, o cinema evoluiu com a melhoria das câmeras. As câmeras evoluíram, então começaram a vir os celulares evoluíram, começaram a vir as redes sociais. Então é um puxando o outro. E tem a evolução. Quem hoje em dia ainda manda uma carta? Quem foi que recebeu uma carta esse ano? Mas o correio não deixou de existir. Mas quantas pessoas compraram na Amazon? Tenho certeza que pelo menos eu recebi um pacote hoje da Amazon. Culpa da minha esposa, mas agradeço ela agora, pelo exemplo da palestra. Então a gente tem que sempre pensar no impossível. Essa frase do Walt Disney, ele fala que você tem que olhar porque é o impossível, você tem que seguir em frente, você tem que se inspirar e tem que continuar avançando, porque lá na frente tem menos concorrência, lá você consegue se destacar. Se a gente tivesse ficado preso, mandando cartão para o outro, a gente ainda estaria esperando ser aceito na faculdade de medicina. Hoje eu consegui, eu estudei, a gente cresce com o uso da tecnologia, mas a gente tem que ter também um cuidado. Hoje em dia eu vejo que gera aquele medo, quando a gente começa a pensar, eita, a inteligência artificial, será que ela pode dominar o mundo, a inteligência artificial? Será que ela vai destruir todos nós e vai governar? Então já tem livros, filmes, discussões teóricas e práticas, e até se a gente perguntar para a inteligência artificial, ela diz, eu vou dominar o mundo. Então, a gente tem que ter os cuidados, mas a gente também não pode ter medo. Do mesmo que aconteceu com o pessoal do Correio, ele teve que crescer. Ele teve que mudar, ele teve que avançar. Então, a gente tem que pensar que essas tecnologias, a gente tem que ver como a gente vai utilizá-la no nosso futuro. O porquê que a gente vai utilizar ela e será que a gente vai utilizá-la no nosso futuro? Alguém aqui já viu falar de alguma dessas tecnologias? Alguém aqui já usou, acho que ninguém tem muita essa idade, do ICQ, que era o MSN de antigamente, que hoje em dia nem mais esse MSN tem. O Orkut também já morreu. Tentou vir esse Hello no lugar do Orkut, que acho que ninguém nem sabia que existia esse Hello, que também morreu. Então, as tecnologias, elas nascem, crescem, e, querendo ou não, elas podem ou não propagar. Então, existe, desde 94, foi falado pela primeira vez por um jornalista do New York Times, a teoria que é a seleção natural da tecnologia. Essa imagem da direita foi uma foto de Charles Darwin, e essa da esquerda foi criada por uma inteligência artificial. Onde eu botei no site, ele criou uma imagem. Então, a gente tem que entender que as inteligências artificiais, as tecnologias, elas tendem a ter o seu limite e tendem a saber se vão progredir ou não. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque a gente não vai entrar em qualquer tecnologia. A gente não precisa ficar querendo reviver o Orkut. Mas a gente tem que entender que as tecnologias, vão vir outras tecnologias para substituir elas, vão aparecer os Facebooks da vida, vão aparecer os Instagrams, elas vão continuar crescendo. Tá, eu falei tudo isso e cadê a saúde?
A saúde se baseia em tecnologia. Desde que a gente começou a dar medicamentos, desde que a gente começou a usar remédios, isso é tecnologia. Foi o avanço. Foi descobrir que aquela plantazinha curava tal doença. Então, vamos extrair aquela coisa naquela planta para conseguir otimizar os efeitos. E com isso, a gente vai conseguindo melhorar, vai conseguindo ficar mais saudável, vai conseguindo aumentar nossa longevidade, tá certo? O que era o tratamento para diabetes antigamente, há 200 anos atrás, o que é hoje em dia? Antigamente era considerado uma doença que a pessoa ia morrer. Morrer. Mas hoje em dia tem tratamento. Hoje em dia tem como a pessoa ficar bem e viver uma vida plana graças à utilização dessas novas tecnologias. Mas a gente vai ver toda a tecnologia. Aí é o que eu falo para a gente, que nós somos da área da saúde. Nós temos que estudar a tecnologia, temos que ver se é uma tecnologia relevante e temos que entender. No meu caso, meu projeto, seria entender o que é um podcast. Onde eles habitam, o que eles fazem, o que eles comem, o que é um podcast, será que eles são utilizados, esses podcasts, hoje em dia? Então eu fui atrás de entender um pouquinho mais do que era isso. Eles são utilizados hoje em dia. O Brasil é o local onde tem mais, é o segundo local que mais produz podcast, só perdendo para os Estados Unidos. Então, para destacar um pouquinho, está aqui. O Brasil é um local que consome o meio. Aí a minha dúvida foi o que eu quero responder no meu projeto. Isso pode ser utilizado na saúde? Será que eu consigo passar conhecimento para a minha população? Como eu falei no começo da palestra, eu sou médico da saúde da família. Então, eu trabalho nas comunidades. Será que o paciente da comunidade, será que aquele paciente mais pobre vai ter acesso a essa tecnologia? E é isso que eu estou querendo provar de que sim, ele tem acesso, ele escuta, ele está mudando o padrão. Aquela senhorinha, eu tenho uma senhorinha que tem 78 anos que usa mais o computador do que eu. Eu uso muito computador. Então, é uma tecnologia, os pacientes estão utilizando e vamos ver se tem um impacto para a vida deles a partir que a gente consegue conversar com eles e criar fontes confiáveis de informação. Foi o que a gente criou. Criamos, mostramos, os pacientes começaram a utilizar, se interessarem e hoje em dia eles já pedem temas. Ah, doutor, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre isso aqui. Será que a gente pode conversar? O último que a gente conversou sobre foi vacinação. Então a gente botou, por que a gente tem medo de vacinação? Quais são os benefícios e os malefícios? Por que se vacinar? Então, eu convidei um outro médico, uma outra médica, ela conversou comigo sobre esse tema e a população veio e aceitou. Gostou, entendeu, ficou uma conversa assim rápida e agradável. Então, de novo, tecnologia, será que a gente pode utilizar? Como vamos utilizar para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor? E é isso que eu queria passar para vocês, que não precisa ter medo da tecnologia, mas tem que ter cuidado. Essa daqui foi só uma frase que eu tirei de um livro que eu gosto, que falava exatamente dessa insegurança. Todo mundo está passando por um momento difícil, ninguém quer passar por um momento difícil, todo mundo queria estar calmo e tranquilo na sua casa. Só que a gente, depois de estar passando por esse momento difícil, a gente tem que entender o que nós vamos fazer agora no momento difícil. O que resta para a gente é saber o que fazer com o tempo que nós temos. Tá certo? E obrigado pelo tempo de vocês aqui comigo.